Um dia no seminário, eu escutei uma história que nunca mais esqueci. Uma esposa traiu seu marido com um dos seus alunos. O detalhe é que o marido dela era pastor e era professor do seminário. Mas ela confessou e, arrependida, pediu o perdão do seu marido. Isso tudo na casa deles já. Esse homem, ao ouvir o pedido sincero de perdão da sua esposa, sai de casa, fica na varanda, e ali ele passa horas. Depois de muito tempo ele volta, entra numa sala onde havia algumas coisas antigas da casa, algumas roupas da casa, e ali ele consegue tirar um vestido branco. Ele pega esse vestido, entra no quarto onde está a esposa e diz para ela: eu te perdoo, mas quero que você case comigo novamente. Vamos recomeçar. E pede ela em casamento. E ali, só os dois, eles fazem a cerimônia de casamento. Meus queridos, essa história é real. Agora, como alguém pode perdoar de verdade a ponto de recomeçar? Mas talvez alguém pense: mas ele é pastor, é fácil. Primeiro, pastor não é um super crente, ok? Não é uma elite, algo assim. Segundo, para quem esteve no domingo passado, vai se lembrar de várias histórias que contei aqui, de pessoas que perdoaram criminosos, que mataram e fizeram coisas terríveis. E não necessariamente eram líderes na igreja. Meus queridos, então, como podemos perdoar? A única forma de conseguirmos perdoar alguém de verdade é entendendo e experimentando o verdadeiro perdão. Sem isso, é impossível. Vimos que o perdão é a liberação de uma dívida, das consequências e da restauração de relacionamento. Vimos que o perdão também é um dever de todo crente. Sim, uma obrigação, sem condições. Lembram disso? Por fim, vimos que só é possível perdoar de verdade se alguém recebeu o verdadeiro perdão de Deus. E esse verdadeiro perdão de Deus só é possível por causa de Cristo. Deus perdoou nossas dívidas, nos livrou das consequências eternas, nos restaurou o relacionamento com Ele, porque Cristo pagou a dívida. Cristo satisfez a justiça de Deus. E hoje, o que veremos? Mais alguns aspectos sobre o perdão, baseados no texto que acabamos de ler aqui. Pois aqui, meus queridos, Jesus ensina claramente o que precisamos saber sobre o perdão que Ele quer de nós. A primeira parte, Ele fala do perdão de Deus para conosco, que ouvimos no domingo passado. Hoje veremos a segunda parte, que é do perdão para o próximo, para o nosso próximo, ok? Sendo assim, continuamos a ouvir sobre perdão, a prática que não recebeu perdão. Agora seja sincero. Você tem aí em seu coração alguém que você não perdoou? Alguém que está em dívida com você? Olhe para dentro agora. Faça um esforço. Hoje a minha esposa fez essa pergunta para mim. Você não tem ninguém que você não perdoou? Agora eu lhe pergunto. Você sabia que há consequências boas para quem perdoa? Veremos isso verticalmente, ou seja, Deus e nós, e depois horizontalmente, com o próximo. Então, o que veremos primeiro agora são as características do perdão, as consequências dele. O perdão e a sua consequência positiva.
Então, se olharmos o texto a partir do versículo 23 do capítulo 18 de Mateus, Jesus conta que este Senhor perdoa a dívida do seu servo, ok? Ele perdoa essa dívida, mas o que ele ganha com isso? O que esse Senhor, este rei que a gente viu, ganha em perdoar essa pessoa? Ele ganha libertação. Pense nisso agora. Bom, mas no domingo passado ouvimos que quem é perdoado que é liberto. Quem perdoa também? Sim, meus irmãos, sim. Olha que fantástico. Este Senhor está livre da ira, mágoa e indiferença. E mais, podendo até se relacionar com esse servo de novo, usá-lo para o seu serviço. Pense então agora no perdão de Deus. Toda ira, toda mágoa e indiferença vão embora ao nos perdoar. E é tão poderoso esse perdão de Deus para com nós, que Ele volta a nós e nos usa para a sua própria glória. Então Deus fica livre da sua ira, da sua mágoa e da sua indiferença para conosco ao nos perdoar. Mas não se esqueça, esse perdão só é possível por causa de Cristo Jesus, por causa do que seu Filho na cruz do Calvário saciou a sua ira. Jesus carregou toda a mágoa e indiferença que o Pai tinha de nós e descontou toda no seu Filho. Escute o que 1 Pedro 2,24 diz: Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma, por causa de Cristo Jesus. Deus não está mais irado com esses. Deus não está mais magoado com aqueles que creram no Filho dele. Deus não está mais indiferente conosco por causa de Cristo. Por isso o profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 4, registrou: Deus, ao nos perdoar, não lembrará mais os nossos pecados do passado. Tudo isso por causa de Cristo. Deus pode se aproximar de nós como no Éden. Deus pode ser o nosso amigo, o nosso Pai, o nosso Senhor, por causa de Cristo, meus irmãos. Isso me lembra uma blitz. Para quem já passou sabe como é que é terrível. Sempre dá um friozinho, mesmo que o carro esteja em dia, mesmo que você não esteja embriagado, mesmo que esteja tudo ok. Mesmo assim você fica um pouco angustiado. Mas o principal que não pode faltar numa blitz, que tem que estar com você, a sua habilitação. E aí você passa por eles te param, e a primeira coisa que eles perguntam, a primeira coisa que eles pedem, na verdade, habilitação. Eles querem saber se você está de bem com o Estado. Eles querem saber se você pode ir e vir tranquilamente. E não importa o carro que você esteja, se é velho ou é novo. Da mesma forma é Deus. Não importa se você anda nessa vida como um príncipe ou como um servo, mas o importante é se você tem Cristo em sua vida. É tendo Cristo em sua vida que você não terá problemas com Deus. É tendo Cristo em sua vida que você passará por Deus e você não terá problemas com Ele. Mas vamos revisar. Deus não está mais irado conosco, nem magoado, nem indiferente por nos perdoar. E esse perdão é por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esse foi o aspecto vertical do perdão de Deus e suas consequências. Estamos de bem com Deus, Deus está de bem conosco, ok? Então ele pergunta agora: você recebeu o perdão de Deus? Deus está de bem com você? Você usufrui das consequências positivas do perdão de Deus? Vejamos agora a horizontal. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, por isso que sentimos ira.
mágoa, indiferença. É por causa disso, meus queridos. Não queremos estar perto de quem nos atinge, não é? Não é assim. Deus nos fez assim. Então, quais são os benefícios de eu perdoar uma pessoa? Deus, qual é o benefício de Deus? Libertação. Qual o benefício que você acha que é para nós? Libertação também. Libertação. Eu fico livre da ira. E ira, meus queridos, é um sentimento que temos, que o próprio Deus também tem. Você não fica irado com um pedófilo? Com um traficante de crianças? Não fica irado em saber dessas coisas? Isso é Deus que coloca para você. Deus nos colocou com essa ira. Temos ira da injustiça, ok? Mas existe uma ira pecaminosa que não faz bem para nós, que não devemos ter. É aquela ira que faz com que acreditemos que nós somos Deus. Eu não aceito que erre comigo. E se errar, meu amigo, vai sofrer as consequências. Essa ira é pecaminosa, porque você não é Deus. Nós somos iguais, criaturas, não somos o Criador. Não podemos exigir essa perfeição das pessoas. Agora veja, quando perdoamos, somos livres desse sentimento, dessa vontade de fazer justiça com a nossa própria mão. Mas também da mágoa. Ficamos livres da mágoa. Mágoa é um sentimento que constantemente sentimos. Ela é a consequência de um acúmulo de ofensas. Alguém atingiu você. Talvez você não ficou irado. Talvez você não quer fazer nada em troca com essa pessoa. Você não quer fazer nenhuma vingança. Mas você está ferido. Isso te machuca. Dói. Isso é mágoa. Essa dor no coração, ela é mágoa. E com o perdão, somos livres dela também. Essa dor, ela vai embora quando perdoamos. Talvez você tenha muita mágoa aí. Está cheio. O perdão ajudará você. O perdão ajudará você. Por fim, a indiferença. Ela é muito curiosa porque ela, diferente das outras, ela não pode ser camuflada. Você pode até ter ira de alguém, mágoa de alguém e não deixar transparecer. Mas a indiferença é impossível deixar. Ela é visível. Porque ela é aquela que você não quer ficar com a pessoa, não quer se aproximar da pessoa, nem quer olhar para ela. Muito menos falar com ela. Às vezes nem foi de propósito, mas você evita essa pessoa, você fica distante dela. Meus queridos, essa indiferença ela é perigosíssima para a comunhão da igreja. Ela distancia as pessoas, ela nos atrapalha a andar com o nosso próximo. O que o perdão faz? Ele resolve esse problema também. O perdão consegue tirar toda indiferença. Assim, o perdão nos liberta da ira, do que mais? Da mágoa, e o que a gente acabou de ouvir? Da indiferença. Porque Deus foi livre disso ao nos perdoar. Por meio de quem? Cristo. Agora veja, para quem você deve olhar para conseguir perdoar alguém? Para Cristo. Quando continuar errando com você, para quem você deve continuar olhando? Para Cristo. Para Cristo. Lembre-se do que Cristo conquistou por você e experimente das consequências positivas e maravilhosas do perdão. O céu e a paz com os irmãos. Essas são as consequências positivas do perdão. Mas agora vejamos as consequências negativas do perdão. Versículo 31. Vamos olhar a partir do versículo 31 do capítulo 18. O texto diz assim: vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Versículo 32. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo maldoso, perdoe-te aquela dívida toda porque me suplicaste.
Não devias tu igualmente compadecer-se de teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Para quem lembra, era uma dívida impossível de ser paga. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um o seu irmão. Meus queridos, o servo que tinha recebido o perdão do Senhor não quis perdoar a dívida do outro. E mais, mandou este que devia uma quantidade pequeníssima para a prisão. Quando a gente vai ler uma parábola, a gente tem que ter muito cuidado na interpretação. A gente não pode ir em cada detalhe dela, ok? Temos que ir com muito cuidado. Mas o que podemos ver aqui é alguém que diz ter recebido o perdão de Deus, mas não perdoar o seu próximo, sofrerá as consequências. Essa é a ideia. Eu acho que eu recebi o perdão de Deus, mas eu não perdoo o meu próximo, terá consequências. É isso que Jesus quer dizer nessa parte aqui. Vejamos o aspecto vertical primeiro. As consequências negativas com Deus. Alguém que não recebeu o perdão de Deus sofrerá consequências eternas. Lembre-se, como é que Deus está diante do pecador? Irado, magoado, indiferente. Ofendemos a Deus o tempo todo. É como aquele filho que cresce na casa do pai, mas sem respeitá-lo, sem ouvi-lo, sem submetê-lo, e vive como se tudo estivesse muito bem. É assim que muitos vivem com Deus. É assim que muitos tratam Deus. Eu faço do jeito que eu quero, vivo do jeito que eu quero, e que se exploda esse Deus. Eu não ligo para Ele. Agora, preste atenção nisso. Da mesma forma que as consequências positivas do perdão de Deus são eternas para nós, e glória a Deus por isso, as consequências negativas serão eternas também. Serão eternas também. Meus irmãos, se você prestou atenção, eu estou falando sobre o inferno agora. Estou falando sobre o inferno. Para quem não sabe, o inferno é um lugar que Deus criou para os pecadores, aqueles que não foram perdoados, receberem a ira de Deus, a justiça de Deus pelos séculos dos séculos. Diferente das testemunhas de Jeová, adventistas e outras, o inferno na Bíblia não é aniquilação, não é passageiro, e não é uma preparação ou algum tipo de repescagem para o céu. Não é. Não é. Escute o que diz 2 Tessalonicenses 1,7. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos, e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu. Verá com seus anjos poderosos em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas do Senhor Jesus. Olha o versículo 9 agora. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre na presença do Senhor e do seu glorioso poder. O inferno é eterno, permanente e da total separação de Deus. Para os que nessa vida não quiseram saber de Deus, ficar longe de Deus, não querem se envolver com Deus, fique tranquilo, na eternidade você passará a eternidade toda longe de Deus também. E sabe o que é mais curioso? O que mais falou, o que mais advertiu, o que mais deu detalhes de como é o inferno foi exatamente o único que pode nos livrar do inferno. Vocês sabem quem é? Cristo Jesus. Na história, o servo que devia achou que se deu bem por ser liberado da dívida. Mas ele não compreendeu o perdão que recebeu. Então a justiça chegou para ele, assim como a justiça chega para um que está andando sem a sua habilitação.
Podemos até viver nessa vida sem ser pegos, meus irmãos. Podemos viver tranquilamente aí, como se não tivesse um Deus irado. Mas se não recebemos o perdão de Deus, receberemos a justiça nessa vida e na outra. Deus ofereceu o perdão a nós por meio de Cristo, para sermos livres das consequências eternas. Agora eu pergunto para você, como você tem respondido ao que Cristo fez por você? Diante dessa informação, o que você diz a Ele, ao perdão que Ele te oferece por meio do seu Filho? Essa é a perspectiva vertical das consequências negativas. Na horizontal, já observou como é terrível não perdoar? Tente lembrar. Além dos sentimentos ruins, tudo ao redor é influenciado. Deixamos de ir em certos lugares porque a pessoa está lá, deixamos de andar com alguns amigos porque ele anda com esses amigos também. E você sabia que a falta de perdão provoca doenças? Um recente estudo brasileiro detectou que infartos são influenciados por falta de perdão também. Isso aqui eu achei fantástico. Escute, olha, veja a pesquisa. Os participantes do estudo foram classificados em 2 grupos. O primeiro formado por 65 pessoas sem histórico de doenças cardiovasculares, e o segundo com outras 65 que já haviam infartado anteriormente. Ao analisar as respostas, a pesquisadora percebeu que o grupo que sofreu infarto apresentou maior tendência a não perdoar as mágoas sofridas durante a vida. Olha que fantástico! Mas não só isso. Outros estudos também apontam que a falta de perdão pode desencadear depressão, dores musculares, hipertensão, reações alérgicas, enxaquecas, dores no corpo e até câncer. Não estou falando de comida, não. Não estou falando de um remédio, não, que é ruim. Não estou falando de uma bebida que provoca essas coisas. Eu estou falando da falta de perdão. Meus queridos, e há muitos outros estudos que comprovam isso. Não é um estudo que falou, são vários testificando sobre isso. Mas agora veja o que a Bíblia diz. Jó 5:2 registra que o ressentimento mata o insensato. Ressentimento é a mesma coisa que ira. Ira, esse sentimento nos mata se não cuidarmos dele. Meus queridos, o perdão é algo que fazemos por causa de Deus. E ao fazê-lo, nos beneficiamos espiritualmente e fisicamente. Isso é maravilhoso. O perdão concedido nos beneficia espiritualmente e fisicamente. Olhe para cá. A Bíblia nos mostra a importância do perdoar. A ciência está falando a mesma coisa que a Bíblia diz. E vimos que é uma ação, uma atitude, um dever de todo crente. Meus queridos, se é uma ordem do Senhor, o não fazer é pecado. Quando você não perdoa, você está pecando contra Deus. Pecando contra esse Deus. Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei a dor que você sentiu. Mas reconheça que o que você fez com Deus é muito maior do que o que fizeram com você. E mesmo assim Deus lhe perdoou. Mesmo assim Deus lhe perdoou. Olhe para Cristo agora e perdoe o seu irmão. Preste atenção nisso. Por que Cristo? Se te traíram, Cristo experimentou a pior traição, pois a dele o levou à morte.
Se te abandonaram, Cristo experimentou o abandono não só dos seus amigos, mas do próprio Pai. Se te humilharam, Cristo foi por judeus e romanos pregado numa cruz seminu. Se te agrediram, meus irmãos, bateram no rosto santo de Cristo, não só uma vez, mas até cobri-lo de sangue. Não perfuraram só os seus sentimentos, mas suas mãos, pés, cabeça e costas com chicotes. E mesmo com toda essa dívida, com todo o direito de fazer justiça com suas próprias mãos, veja o que Cristo disse no pior momento: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Lucas 23, 34. Olhe para Cristo para que você consiga perdoar quem te atingiu. Sempre olhe para Cristo todas as vezes que atingirem você. E se não aconteceu, calma, vai acontecer. O que você fará? Como você resolverá esse sentimento, essa vontade de justiça? Olhando para Cristo, que sofreu muito mais do que você e ainda assim o perdoou. Meus irmãos, livre-se, livre essa dívida, livre essa pessoa, livre ela das consequências, restaure o relacionamento para a glória de Deus, para a glória de Deus. Assim, vimos até aqui as consequências positivas do perdão. Acabamos de ouvir as consequências negativas do perdão. Permita-me terminar, meus irmãos, mostrando como Deus leva a sério o perdão. Como Deus leva a sério o perdão, a seriedade disso. Veja o último versículo, versículo 35. Vamos ler todos juntos o versículo 35? Mateus 18, 35. Vamos ler todos juntos? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Neste texto podemos ver como o perdão é algo sério. Como Deus se preocupa com o perdão. Mas agora, meus queridos, quero mostrar essa seriedade de outra forma em outros textos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, por favor. Vamos todos abrir para que todos possam ver essa grande verdade, essa grande seriedade sobre o perdão. O capítulo 6 de Mateus é um dos capítulos que está o Sermão do Monte, o conhecido Sermão da Montanha. Jesus acabou de ensinar a oração do Pai Nosso. Todo mundo sabe de cor, né? Jesus acabou de ensinar essa oração e o que ele falará em seguida tem tudo a ver com a oração ainda. E tudo a ver com o que estamos ouvindo hoje. Versículo 14. Jesus está dando detalhes aqui sobre o perdão. Versículo 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Olha só isso aqui, meus irmãos. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas... Como assim? Vocês perceberam isso aqui? Jesus está dizendo que o perdão de Deus é condicionado ao perdão nosso para com o outro. É isso que o texto está querendo dizer? Claro que não. Claro que não. Pois então seria por obras. Mas em Efésios 2,8 diz que a salvação é por graça. Opa, então não é isso aqui. O que Jesus quer dizer então? Meus irmãos, Jesus quer dizer que a evidência de que alguém recebeu o perdão de Deus é porque ele consegue perdoar o próximo. É isso que ele está querendo dizer aqui. Como é que você pode dizer isso para a gente? Como é que podemos entender isso? Olha o versículo, os versículos 14 e 15 são uma explicação do versículo 12, que está justamente
na oração que Jesus ensinou a eles, a oração do Pai Nosso. Meus queridos, o versículo 14, o versículo 15, é a única explicação que Jesus faz da oração que ele acabou de ensinar. E ele faz justamente uma coisa só dessa oração: o perdão. Então, quando olhamos para o início da oração, observamos que é uma oração para filhos de Deus. Por que podemos dizer isso? Olha o versículo 9. O versículo 9, o que diz? Pai nosso. Só tem o Pai quem tem o Filho. A oração é para cristãos. A oração é para cristãos, meus irmãos. Então, quando olhamos o versículo 12, vemos que esses mesmos cristãos já estão perdoando. Olha lá. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Já vimos que só podemos perdoar da forma bíblica se recebemos o perdão de Deus. Sendo assim, Jesus está deixando claro, em outras palavras, se não podem perdoar o outro, não podem receber o meu perdão. Por que não podem perdoar o outro? Porque nunca receberam o meu perdão. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Assim, Jesus, além de explicar sobre a evidência do perdão de Deus, nos mostra a seriedade, como ele leva a sério. Esse mesmo ensino, meus irmãos, encontramos em Lucas capítulo 11, Marcos capítulo 11, versículo 25, quando Jesus ensina sobre a oração, o perdão está lá também, como uma obrigação. Escute, versículo 25, e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. A mesma coisa, é uma evidência. Só podemos perdoar alguém se Deus nos perdoou. Essa é a evidência, meus queridos. A mesma informação sobre perdão. Em Colossenses 1,13, Paulo disse que fomos perdoados por causa de Jesus. No capítulo 3, versículo 13, diz que devemos perdoar o nosso próximo como Deus nos perdoou também. É uma lógica aqui. É uma lógica. Não sei se você lembra, mas quando Paulo diz perdoai um ao outro, é algo contínuo. Você sempre está perdoando. Por que você sempre tem que estar perdoando? Porque Deus está sempre nos perdoando. Todas as vezes que confessar os seus pecados. Não é o que lemos em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 10? A mesma coisa. Meus queridos, isso é muito sério. O perdão é algo sobre vida ou morte. O perdão é algo muito sério para Deus. Nele podemos ter vida e vida uns com os outros. Em 2014, um homem de 27 anos foi salvo minutos antes da sua execução. Isso aconteceu no Irã. O rapaz, em 2008, assassinou um outro. E no Irã, a justiça é com a morte. Se você matar alguém, você morre enforcado. Esse rapaz estava com seus olhos vendados, a corda já estava em seu pescoço, era só os familiares chutarem o banquinho que ele ficava se apoiando. Com eles lá é assim, a cultura é a família que chuta o banco, o cara morrer. Mas quando menos imaginavam, a mãe do rapaz que ele matou chegou bem pertinho dele, deu um tapa nele e disse bem claro: eu perdoo você. Eu perdoo pelo que você fez com meu filho. Naquele mesmo momento, o pai o viu e retirou a ação. E o rapaz foi salvo. Meus queridos, essa notícia rodou os jornais mais importantes que tem no Brasil.
Você vai achar rapidamente na internet essa história. Tive a curiosidade e fui ver algumas fotos e lá estava ela mesma. Agora escute isso. O que salvou esse rapaz não foi o status, não foi o seu dinheiro, não foi a sua força, não foi o seu arrependimento, por mais que tenha sido verdadeiro. Não foi isso que salvou esse rapaz, mas sim o perdão. Da mesma forma é para com Deus. Não importa o quanto você esteja arrependido no grande dia, o que salvará você é nesta vida receber o perdão dele. E mais, essa mãe que conseguiu perdoar o assassino do seu filho, ficou livre da ira, da mágoa e da indiferença. E o rapaz também. Meus queridos, experimente o perdão de Deus. Experimente perdoar e testifique sobre Cristo. Glorifique a Cristo com isso e tenha paz com seus irmãos. Estou concluindo. Quero deixar só algumas direções práticas sobre o perdão. A primeira, o perdão é uma obrigação, mas as consequências terrenas do erro podem acontecer. Como, por exemplo, um crime. Você pode até perdoar a pessoa de verdade, mas ela tem que pagar. A justiça cobra ela. Quando lemos 2 Coríntios 2,5, Paulo fala de uma disciplina que aconteceu. Um camarada errou, ele sofreu as consequências, mas recebeu o perdão. Segunda, o fato de perdoar o próximo não significa que deve aceitar o erro. Deus nos perdoou em Cristo Jesus, mas Ele não permite, Ele não aceita que continuemos no mesmo erro. Ele começa a nos santificar. Terceiro e último, perdoar não significa que me conformei com o erro, que eu aprovo, que eu aceito o erro que Ele fez comigo. Meus queridos, Deus continua irado com o pecador. Deus continua irado. Só não está irado com aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim, irmãos, antes de nos preocupar em perdoar o próximo, antes de nos preocupar em perdoar o próximo, devemos nos preocupar agora se Deus nos perdoou. Essa é a sua preocupação agora. Deus te perdoou. Deus te perdoou. Se Ele te perdoou, foi por causa de Cristo. Como é que você vai poder perdoar alguém agora? Olhando para Cristo. Meus irmãos, se alguém tem dívidas com você hoje, perdoe ela. Libere ela dessa dívida. E experimente os benefícios do perdão em Cristo Jesus. Oremos.